de graça mandar, Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos em paz. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador, Cristo nos tem concedido. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do quadro Vivendo a Palavra, a paz do Senhor Jesus, pela graça do nosso Deus, nós estamos chegando aqui mais esse dia para prosseguirmos a nossa caminhada pela Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Hoje estamos chegando para ler 1 Crônicas, capítulo de número 6. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, e vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 1. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Verso 2. E os filhos de Coate, Anrão, Eizar, e Hebron e Uziel. Verso 3. E os filhos de Anrão, Arão e Moisés e Miriam. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. Verso 4. Eleazar gerou a Finéias, e Finéias gerou a Abisua. Verso 5. E Abisua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. Verso 6. E Uzi gerou a Zeraías, e Zeraías gerou a Meraiote. Verso 7. E Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Aitube. Verso 9. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aimaas. Verso 9. E Aimaas gerou a Azarias, e Azarias gerou a Joanã. Verso 10. E Joanã gerou a Azarias. Este é o que administrou o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Verso 11. E Azarias gerou a Marias, e a Marias gerou a Aitube. Verso 12. E Aitube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Salum. Verso 13. E Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias. Verso 14. E Azarias gerou a Seraías, e Seraías gerou a Jeozadak. Verso 15. E Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Verso 16. Os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate e Merari. Verso 17. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. Verso 18. E os filhos de Coate, Anrão, Izar e Hebron e Uziel. Verso 19. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias dos levitas segundo seus pais. Verso 20. De Gerson, Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho, verso 21, Joá, seu filho Ido, seu filho Zerá, seu filho Jeaterai, seu filho. Verso 22. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Corá, seu filho, Assir, seu filho. Verso 23. Elcana, seu filho, Abiasaf, seu filho, Assir, seu filho. Verso 24. Taate, seu filho, Uriel, seu filho, Uzias, seu filho, e Saul, seu filho. Verso 25. E os filhos de Elcana, Amazai e Aimote. Verso 26. Quanto a Elcana, os filhos de Elcana foram Zofai, seu filho, e seu filho Naate. Verso 27. Seu filho Eliabe, seu filho Jeroão, seu filho Elcana. Verso 28. E os filhos de Samuel, Vasni, seu primogênito, e o segundo, Abias. Verso 29. Os filhos de Merari, Mali, seu filho, Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá.
Verso 30. Seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Verso 31. Estes, pois, são os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Verso 32. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Verso 33. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Verso 34. Filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá. Verso 35. Filho de Zuf, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amazai. Verso 36. Filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. Verso 37. Filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá. Verso 38. Filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Verso 39. E seu irmão Asaf estava à sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia. Verso 40. Filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias. Verso 41. Filho de Etni, filho de Zerá, filho de Adaías. Verso 42. Filho de Etam, filho de Zima, filho de Simei. Verso 43. Filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Verso 44. E seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etam, filho de Quisi, filho de Abdi, filho de Maluque. Verso 45. Filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias. Verso 46. Filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer. Verso 47. Filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Verso 48. E seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. Verso 49. E Arão e seus filhos queimavam perfume sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso, para toda a obra do lugar santíssimo, e para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Verso 50. E estes foram os filhos de Arão, seu filho Eleazar, seu filho Finéias, seu filho Abisua. Verso 51. Seu filho Buqui, seu filho Uzi, seu filho Seraías. Verso 52. Seu filho Meraiote, seu filho Amarias, seu filho Aitube. Verso 53. Seu filho Zadok, seu filho Ahimaas. Verso 54. E estas foram as suas habitações, segundo os seus acampamentos, no seu termo, a saber, dos filhos de Arão, da família dos coatitas, porque neles caiu a sorte. Verso 55. Deram-lhes, pois, a Hebrom, na terra de Judá, e os seus arrabaldes que a rodeiam. Verso 56. Porém, o território da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné. Verso 57. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbina, e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa, e os seus arrabaldes. Verso 58. E Ilém e os seus arrabaldes, e Debir e os seus arrabaldes. Verso 59. E Azã e os seus arrabaldes, Bet-Semes e os seus arrabaldes. Verso 60. E da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes, e Alemete e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes. Todas as suas cidades, pelas suas famílias, foram 13 cidades. Verso 61. Mas o filho de Coate, os filhos de Coate que restaram da família da tribo, da meia tribo, metade de Manassés, por sorte tiveram 10 cidades. Verso 62. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naftali, e da tribo de Manassés, em Bazã, tiveram 13 cidades. Verso 63.
E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, por sorte tiveram 12 cidades. Verso 64. Assim deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrabaldes. Verso 65. E deram-lhes por sorte essas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. Verso 66. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, as cidades do seu termo se lhes deram da tribo de Efraim. Verso 67. Porque lhes deram as cidades de refúgio Siquém e os seus arrabaldes, nas montanhas de Efraim, como também Gezer e os seus arrabaldes. Verso 68. E Joquimeão e os seus arrabaldes, e Bet-Horon e seus arrabaldes. Verso 69. E Aijalon e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes. Verso 70. E da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrabaldes, e Bileão e os seus arrabaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram da família dos filhos de Coate. Verso 71. Os filhos de Gerson, da família da meia tribo de Manassés, tiveram a Golã, em Bazã, e os seus arrabaldes, e Astarote e os seus arrabaldes. Verso 72. E da tribo de Issacar, Quedes e os seus arrabaldes, e Deberate e os seus arrabaldes. Verso 73. E Ramote e os seus arrabaldes, e Anem e os seus arrabaldes. Verso 74. E da tribo de Azer, Masal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes. Verso 75. E Ucoque e os seus arrabaldes, e Reobe e os seus arrabaldes. Verso 76. E da tribo de Naftali, Quedes em Galileia e os seus arrabaldes, e Amon e os seus arrabaldes, Kiriataim e os seus arrabaldes. Verso 77. Os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram Rimono e os seus arrabaldes, Tabor e os seus arrabaldes. Verso 78. E da além do Jordão, da banda de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer no deserto e os seus arrabaldes, e a Jaza e os seus arrabaldes. Verso 79. E Quedemote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes. Verso 80. E da tribo de Gade, Ramote em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes. Verso 81. E Esbom e os seus arrabaldes, e Jazer e os seus arrabaldes. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos aí a leitura do capítulo 6 aqui de 1 Crônicas. Para a nossa meditação, quero reler o verso 57. E aos filhos de Arão deram as cidades de refúgio, Hebrom e Líbna e os seus arrabaldes, e Jatir e Estemoa e os seus arrabaldes. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo lido descreve os descendentes de Levi e o serviço que lhes foi designado, cuidar do tabernáculo e depois do templo que Salomão construiria, os sacrifícios, o louvor e a vigilância, a guarda da casa de Deus. O capítulo também fala-nos das cidades que foram dadas aos levitas para a sua habitação, as quais estavam distribuídas entre todas as tribos, já que a tribo de Levi não recebeu herança como as demais tribos. Dentre as cidades dadas aos levitas, estavam as 6 cidades de refúgio. Estas cidades foram designadas por Moisés
para que nela se refugiassem os homicidas que tivessem matado alguém sem intenção, acidentalmente. Nesse caso, esse tipo de homicida fugiria para uma das cidades e lá seria recebido e protegido do chamado vingador do sangue, que geralmente era um dos parentes da vítima. Este, devido à perda do seu familiar, certamente iria em busca do assassino para vingar a morte do seu parente. Porém, o homicida que chegasse à cidade de refúgio não seria entregue ao vingador do sangue. O homicida, enquanto permanecesse dentro da cidade, estaria protegido. Amados e queridos irmãos, as cidades de refúgio simbolizam o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o refúgio do pecador que vem para Ele. Todo pecador que corre para os braços do Senhor Jesus estará protegido do inimigo e salvo da morte eterna. Aleluia! Meu querido ouvinte, nesse dia, meu amigo, minha amiga, você tem a oportunidade de se salvar. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A Bíblia também nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Porém, Deus providenciou um escape para o pecador, um refúgio verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Jesus tomou sobre si as nossas culpas, nossos crimes, nossos pecados e pagou por eles em nosso lugar. Agora, todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Ao contrário, terá a vida eterna. Aleluia. João 3:16. Meus amados irmãos e ouvintes, as cidades de refúgio foram disponibilizadas para servirem de abrigo ao pecador homicida, a fim de livrá-lo da morte pelas mãos do vingador do sangue. Porém, se esse homicida que tirasse a vida do seu próximo não intencionalmente, decidisse não correr para se abrigar em uma das cidades de refúgio, ninguém o obrigaria a isso. Ele assumiria todo o risco por conta própria de não ir para a cidade de refúgio. Correria o risco de morrer a qualquer momento pelas mãos do vingador do sangue. Amado ouvinte, amada ouvinte, Deus não quer que você pereça. Jesus está de braços abertos para lhe receber e ser o seu refúgio eterno. Glória a Jesus. Porém, o Senhor não lhe obriga a tomar essa decisão. Ele ama você, mas respeita a sua escolha. Qual será então sua decisão? O ladrão, Satanás, está aí, lhe espreitando por todos os lados para destruir a sua alma. Mas Jesus tem a vida para você, a vida em abundância, conforme João 10, versículo 10. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tome a melhor decisão de toda a sua vida. Corra para o refúgio verdadeiro. Corra para os braços do Senhor Jesus. Não deixe para depois. Faça isso agora, antes que seja muito tarde. Seu amor por nós é imenso, Ele cura-se. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o Amado ouvinte, amada ouvinte, se você quer dar ouvidos ao chamado do Senhor, se você quer escapar da morte eterna, faça a sua decisão agora. Onde você estiver, você pode dobrar os seus joelhos ou pode levantar uma de suas mãos e entregar a sua vida a Jesus e entrar nesse refúgio eterno para a sua alma. Faça isso agora. Quero orar por você. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor.
porque o Senhor é o nosso refúgio verdadeiro. Pai, o inimigo está aí de todos os lados querendo nos matar, nos destruir eternamente. Mas nesse dia, Pai, eu quero te pedir por essa vida que deu ouvidos à tua palavra, Senhor, e está agora te aceitando como Salvador, correndo para os teus braços. Abraça esta alma, Senhor, perdoa os seus pecados, liberta de todo mal e escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, sustenta ela nas tuas mãos e livra de todo mal. É o que eu lhe peço, papai, nesse dia, neste momento, em o nome santo de Jesus. Amém. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, que nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é. Muito bem, meus amados irmãos, estamos assim chegando ao final do nosso quadro nesse dia, agradecendo a você pela sua companhia, pelo seu apoio, e você que aceitou a Cristo, você que se rendeu ao Senhor, fique firme na sua fé, procure a casa de Deus, vai servir ao Senhor, Deus fará grandes coisas em sua vida, aleluia. Convido você para estar conosco amanhã novamente, para lermos o capítulo 7 aqui de 1 Crônicas. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus.